Por que a Bíblia está organizada desse jeito? Por que Gênesis vem primeiro? Por que existem livros históricos, poéticos e proféticos? Quem decidiu os livros que entrariam nela? E por que algumas Bíblias possuem livros a mais? Na verdade, a história da organização da Bíblia é mais complexa do que você imagina. E quando você entende isso, você percebe que a Bíblia não é só um livro religioso. Ela é uma biblioteca histórica da humanidade. A Bíblia não é um livro comum. Na verdade, ela nem é um livro. A palavra Bíblia significa vários livros juntos. São 66 livros diferentes, escritos por cerca de 40 autores, em épocas diferentes, em continentes diferentes. E mesmo assim, todos esses livros contam uma única grande história. Isso já seria impressionante por si só. Mas o mais absurdo é que os livros da Bíblia possuem uma organização específica, uma ordem, uma lógica, uma construção histórica. E quando você entende isso, a Bíblia simplesmente muda totalmente. Além desses fatos, a Bíblia demorou 1600 anos para ser terminada. Ao longo do tempo, Deus foi revelando mais e mais coisas. E os judeus antigos ajuntaram todos esses escritos desde Moisés até antes de Cristo, o que chamamos hoje de Antigo Testamento. A cultura judaica era intensamente conservadora. Por isso, é impressionante o quanto eles conseguiram preservar os textos ao longo do tempo. Falando sobre o Antigo Testamento, Moisés, um dos profetas mais importantes da história da Bíblia, que muitos estudiosos identificam como uma tipificação de Cristo antes da sua vinda, escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros estão organizados em ordem cronológica, começando na criação de Deus e Adão e Eva em Gênesis, e vão até a morte de Moisés em Deuteronômio. Obviamente, esse último capítulo não foi ele mesmo que escreveu, mas aqueles que ajuntaram seus textos e os organizaram. Um fato interessante é que a Bíblia conta que toda a escritura é inspirada por Deus, mas ela foi escrita através de pessoas. Pessoas essas que eram inspiradas pelo Espírito Santo para escreverem as palavras que elas deveriam. Então Moisés se encaixa como o primeiro que teve a inspiração do Espírito Santo para escrever Bíblia. Esses 5 livros são chamados de Pentateuco e mencionados bastante como lei, com L maiúsculo. Em seguida, nós temos o livro de Josué e Juízes, que vão seguir a linha do tempo e contar sobre mais histórias do povo de Israel, com a ausência de seu líder mais importante, ressaltando os primeiros contatos com a terra de Canaã, um lugar prometido por Deus para seus filhos, onde representariam a fé para o mundo. Então, o livro de Ruth, que conta a história dela ali no tempo de Juízes, aproximadamente. Depois, temos os livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, que vão contar sobre a história de todos os reis de Israel, começando por Saul, passando por Davi e Salomão, e assim vai. No final, dando um pequeno spoiler, Nabucodonosor destrói o povo de Judá e assim termina o livro, a nação escolhida sendo refém das consequências do próprio pecado. Esdras, Neemias e Esther vão continuar a ordem cronológica, descrevendo também o processo de reconstrução da cidade de Jerusalém, capital da nação judaica. Essa trilogia mostra como o amor de Deus é tanto que restaura tudo aquilo que foi destruído pelo pecado, redimindo aqueles que estavam perdidos mesmo sem merecerem. A partir daí, os livros já não seguem necessariamente uma ordem cronológica. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos são chamados de livros poéticos. Em geral, são livros que incluem louvores, reflexões, conselhos, etc. Esses textos são muito valorizados pela cultura judaico-cristã, porque eles mostram a humanidade dos personagens, pessoas reais, com dores e defeitos. Os livros poéticos possuem um conteúdo filosófico, melancólico, existencial e emotivo, cada livro destacando um tom diferente, com uma riqueza intelectual que já havia muito antes do pensamento racional moderno. Enquanto os livros históricos contam os acontecimentos, os profetas acrescentam o ponto de vista espiritual daqueles mesmos eventos. Seguindo pela organização bíblica, até o final do Antigo Testamento teremos uma sequência de relatos desses profetas, chamados
Profetas maiores, livros mais compridos, Isaías, Jeremias e Lamentações de Jeremias, Ezequiel e o livro de Daniel. E também os profetas chamados menores, por possuírem livros curtos, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Bom, esses livros incluem detalhes das histórias contadas nos primeiros livros da Bíblia, do ponto de vista dos profetas, além de algumas inéditas, como é o caso de Daniel e as suas histórias, que só foram registradas no próprio livro de Daniel. Eles apresentam também profecias e muitas coisas referentes ao servo de Deus, o Messias, que para os cristãos é Jesus Cristo. Assim, podemos observar que o texto se enriquece muito mais e se assemelha com um grande enigma que se revela aos poucos, conforme você descobre novas pistas, formando um enredo extraordinário que aponta para a vinda de Deus à Terra, em forma humana, como o centro da narrativa. E é por esse motivo que Jesus se referia ao Antigo Testamento como a lei, lembra? E os profetas, porque poderia ser resumida com os 5 livros de Moisés e as histórias e palavras dos profetas em geral. O Novo Testamento foi um pouco mais difícil de organizar. A oficialização do cânon, ou seja, dos livros que realmente faziam parte da Bíblia, aconteceu só no final do século IV. Os primeiros cristãos, que formavam a igreja primitiva, tiveram um trabalho árduo em reunir todos os textos, usando como referência os apóstolos de Jesus. Os primeiros 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, são chamados evangelhos. Entenda evangelho como a história da vida de Jesus. Mateus dá mais destaque à doutrina de Jesus. Marcos, os seus feitos. Lucas, a historicidade dos relatos. E João destaca o seu aspecto divino. Observe que todos esses livros se completam, construindo uma história de amor, o coração das Escrituras, chamado de plano da salvação, onde Cristo morre crucificado injustamente para pagar o preço dos pecados de toda a humanidade e dar a todos que acreditarem nele vida eterna, através de um processo chamado justiça imputada, um assunto para outro vídeo. Se você ainda não leu a Bíblia por conta própria, eu recomendo que você comece pelos evangelhos, porque eles são mais fáceis de entender, na minha opinião, e provavelmente vão mexer muito com você e com as suas convicções. Em seguida, temos o livro de Atos dos Apóstolos, que contam o que aconteceu depois da ressurreição de Jesus até a prisão de Paulo em Roma. Ele é o 5º livro histórico do Novo Testamento. Então, temos todos os outros livros até Apocalipse, que se incluem como epístolas e cartas de aconselhamento para a igreja e para os cristãos, refletindo e definindo pontos essenciais sobre a doutrina de Cristo e seus ensinamentos. Eles criam o alicerce da fé em Jesus, definindo como o cristianismo deveria se desenvolver e conservar ao longo dos séculos. Por isso, são textos que atingem diretamente o cristão do século XXI, já que ainda apresentam temas atuais e importantes. E por fim, temos o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Talvez o meu favorito, que nada mais é que muitas profecias codificadas, que muitas vezes você só vai entender se já tiver lido todos os outros livros. É como se fosse o chefão final, a prova de fogo. As interpretações dessas profecias não são consenso até os dias de hoje. Contudo, a Bíblia é um próprio guia de como decifrá-las. Com muito estudo e curiosidade, é possível entender o que acontecerá no futuro próximo da Terra. E se você quiser entender mais sobre elas, comente Profecia Apocalipse aqui embaixo. Ainda nos últimos 3 capítulos, temos uma parte histórica que ainda não aconteceu. O juízo final de Deus, a criação de uma nova terra sem pecado e a felicidade eterna com Jesus, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Calma, não sai do vídeo ainda. É importante destacar que também temos os livros chamados apócrifos, que só encontramos na Bíblia Católica. Se vocês quiserem entender por que esses livros não aparecem na Bíblia Protestante, comente aqui embaixo apócrifos. Se esse vídeo for bem, eu vou fazer um vídeo falando a respeito só deles.
Enfim, essa é a incrível organização da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Como vimos, Deus é muito caprichoso e fez com que essa história falasse com você de maneiras diferentes. A Bíblia é o conjunto de livros essenciais para viver a vida com sabedoria. Se você gostou desse vídeo, não esqueça do gostei e de se inscrever no canal para não perder mais estudos bíblicos assim. Jesus te ama.